Olá, gente. Aqui é o Renato Gaúcho falando. E, em primeiro lugar, muito obrigado pela parceria, pela amizade de vocês. E quero aproveitar e desejar a todos, minhas queridas e queridos, uma Páscoa cheia de amor e de paz. E não perca daqui a pouco o nome do Felizardo ou Felizarda que vai receber em casa esse ursão maravilhoso que você está mostrando aqui no vídeo, tá bom? Vai ser na edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha querida, para que você tenha uma nova oportunidade, basta prestar atenção na chance que te dá a FONZAG. Você que gosta de trabalhar com vendas, que procura liberdade de um trabalho sem horário fixo, sem patrão, com produtos de qualidade e ótimos preços, existe uma empresa com tudo aquilo de que você precisa. Está pertinho de você, no coração da nossa Curitiba. Conheça a FONZAG e se surpreenda com os produtos que são o desejo da mulher moderna. Seja uma consultora de vendas de sucesso com aquilo que há de mais atual na moda nacional e internacional, com essa marca que oferece classe e estilo em cada um dos seus produtos. Ligue agora. 3021 8333, 3021 8333, ou vá direto a FONZAG, Ébano Pereira, número 60, 15º andar. E seja uma campeã de faturamento. Repetindo, ligue 3021 8333 ou visite a FONZAG, Rua Ébano Pereira, 60, 15º andar. FONZAG, classe e estilo em todas as ocasiões. Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta No seu corpo é que eu encontro a música da minha vida. Depois do amor o descanso e essa paz infinita. Olha, estávamos os quatro naquela mesa de bar. Eu, o meu amigo, sua esposa e a Lúcia, uma amiga da esposa dele. Não vou negar que desde o primeiro momento em que bati os olhos naquela moreninha, eu já fiquei a fim de ficar com ela. Era simplesmente uma graça de menina. Os olhos negros, cabelinho comprido, rostinho delicado. Para falar a verdade, o Gerson já tinha me falado dela algumas vezes. Ela era vizinha deles. Mais do que isso, ele vivia prometendo que qualquer dia ia pedir à esposa que a convidasse para sair com a gente. E agora que estava ali, diante dela, minha vontade era de beijá-la, abraçá-la. Sabe quando você se encanta com uma pessoa? O problema é que ela não parava de falar com a Kelly, de modo que não me restou alternativa senão ficar ali conversando com o Gerson. A certa altura, mesmo conversando com ele, escutei a Lúcia falando: sei lá, Kelly, ele ficou de ligar pra gente conversar, mas não ligou. Eu também não vou ficar correndo atrás. Se quer, né? Se não quer, tem quem queira. Ela falou aquela frase e, percebendo que eu estava prestando atenção, olhou para mim. Será que era alguma indireta? Não sei. De qualquer modo, gostei de ouvir aquilo. Fosse quem fosse o cara, parecia ter perdido o terreno, e ela também não me pareceu muito interessada nele, senão não teria falado daquele modo. Apesar de estar conversando com o Gerson, eu fiquei atento para ver se pescava mais alguma coisa na conversa dela com a esposa do meu amigo. Até que a certa altura ouvi aquele nome, Reginaldo. Fiquei pensando, quem será esse cara? Será que era algum paquera, ex-namorado? Sabe,
aquele nome ficou na minha cabeça, porque é como eu já falei, eu estava ali conversando com o Gerson, até porque não tinha alternativa, já que a Lúcia estava conversando com a mulher dele, mas ao mesmo tempo de orelha em pé, prestando atenção em tudo o que a Lúcia falava. Até que de repente ouvi aquele nome e fiquei me perguntando quem seria o sujeito. Será que era alguém de quem ela estava afim? Sabe, aquele nome ficou na minha cabeça. Claro que fiquei na minha. Não fiz nenhum comentário. Mas fiquei torcendo para que acabasse rolando alguma coisa entre nós. O problema é que o tempo foi passando e ela não parava de conversar com a mulher do Gerson. Não me deu uma chancezinha sequer de conversar com ela. Foi só no finalzinho da noite que a sorte me sorriu. Quando já estávamos quase indo embora, a Kelly olhou para o Gerson e falou: "Ô, Gerson, acho que já está na nossa hora, né?" A gente vai embora sim. Só deixa eu terminar minha cerveja aqui que a gente já vai picar a mula. A Kelly ainda olhou para ele e perguntou: o Flávio está de carro, né? Então, será que ele podia dar uma carona para a Lúcia até em casa? Ela falou assim e o Gerson já olhou para mim. Você leva ela, Flávio? É que hoje eu tô de moto e... Imagine se eu não ia levar. Na verdade, quando ouvi aquela sugestão da mulher dele e depois ele olhando para mim e piscando o olho, eu vibrei por dentro. Era tudo o que eu queria. Uma chance para ficar a sós com a Lúcia. Tínhamos passado a noite toda ali naquele bar sem que eu tivesse tido uma chancezinha sequer de conversar um pouquinho com ela. E é como eu já disse, desde que eu tinha batido os olhos nessa menina, que a minha vontade era de beijá-la, de abraçá-la. Sabe, eu tinha ficado simplesmente encantado por ela. Quem sabe pintasse um clima entre nós, enquanto eu a estivesse levando para casa? Por que não? Até que quando chegamos ao estacionamento, a primeira coisa que ela disse foi aquilo: "Nossa, que coincidência. O Reginaldo tem um carro igualzinho ao seu." Aproveitei a deixa para matar a minha curiosidade. Ah, é? E quem é esse Reginaldo? Meu ex-namorado. Bom, agora eu já sabia quem era o cara. Mas, sinceramente, quando ela falou aquilo, eu senti uma pontada no coração. Porque era desse cara, esse tal Reginaldo, que agora eu sabia, era seu ex-namorado, que ele estava falando lá na mesa do bar. Quer dizer, então, que era o ex-namorado dela. Bom, menos mal que era ex, né? Podia ser pior. Bom, de qualquer modo, tratei de mudar de assunto na mesma hora. Coloquei um CD para tocar e arranquei com o carro. A gente foi conversando. Um assunto aqui, outro ali. Naturalmente que eu procurei saber o máximo que pude da vida dela. Se trabalhava, se estudava, o que ela fazia, com quem morava, do que ela mais gostava. Eu ia perguntando e ela ia respondendo. E o estranho foi que quando perguntei sobre o seu trabalho, ela deu um jeitinho de tocar mais uma vez no nome do cara. O Reginaldo não gostava que eu trabalhasse naquela loja. Vivia me pedindo para sair de lá. O pior é que não foi só nesse momento, nesse ponto da conversa, que ela tocou no nome do sujeito. Volta e meia, ela voltava a falar dele. Era Reginaldo daqui, era Reginaldo dali, Reginaldo isso, Reginaldo aquilo. Olha, não vou negar que eu fiquei muito frustrado. Puxa vida, eu ali encantado pela menina, super interessado, tentando uma aproximação maior com ela, e ela não parava de falar naquele ex. Olha, ou eu muito me enganava, ou ela ainda gostava dele. Só podia. Eu naturalmente fazia de conta que não estava nem aí. Só que por dentro, apesar de ainda não ter acontecido absolutamente nada entre nós, já estava até despeitado. Quando parei na frente da sua casa, ela agradeceu. Olha, prazer em te conhecer e muito obrigado pela carona, viu?
falou aquilo, me deu um beijinho assim no rosto e fez menção de abrir a porta para sair. Tentei fazê-la mudar de ideia. Mas você já vai entrar? Fica mais um pouquinho, a gente nem conversou direito. Mas é que já é tarde. Que nada, é cedo. Além do mais, amanhã é domingo, dá para dormir até mais tarde. Nesse ponto ela sorriu. Tá bom, eu fico, mas só mais um pouquinho. Ficamos nos olhando em silêncio durante algum tempo. Até que de repente, achei que era o momento, me aproximei e então o beijo aconteceu. Eu estava esperando por aquele beijo a noite toda. E foi um beijo tão gostoso, tão demorado. Só que depois, ela ficou assim olhando para o nada com aquela cara de quem estava com o pensamento longe, distante. Chegou uma hora que eu perguntei: que foi, Lúcia? Tá pensando no quê? Foi só então que ela pareceu voltar à realidade. O quê? Não é nada não, é que estava aqui lembrando de uma coisa. Ah, é? E lembrou do quê? Sabe o que é? É que foi exatamente assim que eu troquei o meu primeiro beijo com o Reginaldo. Dentro do carro, na frente do portão de casa, aqui mesmo. Aliás, um carro igualzinho ao teu. Te falei, né? Não é muita coincidência? Olha, foi para acabar. A gente ali, eu no maior entusiasmo, já encantado pela menina, depois de ouvi-la falar o nome daquele cara 7, 8, sei lá, 10 vezes, e até depois do beijo, ela arranjou um motivo, um jeitinho de tocar no nome do indivíduo de novo. Olha, me senti muito mal. E duvido quem no meu lugar não se sentisse. O pior é que eu tinha gostado dela. Porque se fosse uma menina qualquer, que eu tivesse beijado só para aproveitar a oportunidade, depois de citar o nome do cara pela 10ª vez, olha, eu com toda certeza abriria a porta do carro e mandaria a pessoa passear. Só que eu tinha gostado. Mais do que isso, eu estava encantado com ela. Fiz que não ouvi durante o trajeto todo. Eu falava de uma coisa, ela tocava no nome daquele ex. Eu disfarçava, mudava de assunto, daqui a pouquinho de novo, ela falando no nome daquele Reginaldo. Mais uma vez eu fingi que não ouvia, disfarçava, daqui a pouco, Reginaldo de novo. Aí depois que a gente se beijou, um beijo tão gostoso, um beijo, puxa vida, pelo qual eu tinha esperado a noite toda, até depois daquele beijo, ela arranja um jeito de falar no cara. Olha, para falar bem a verdade, eu já naquele momento sabia que podia estar entrando na maior canoa furada da minha vida. Sim, porque era visível que ela ainda gostava do ex-namorado lazarento. Só que mesmo assim, sabe, não consegui evitar. E acabei ficando com ela no pensamento. Eu fiquei morrendo de vontade de vê-la de novo. E tanto fiquei que acabei convencendo o Gerson a organizar um almoço na casa dele no domingo da semana seguinte. Insisti tanto que a certa altura ele falou: tá bom, Flávio, tá bom. Vou providenciar uma carninha assada em casa no domingo e vou pedir para Kelly convidar a Lúcia. Tá bom assim? Bom, o resto é com você, né, meu? Olha, fiquei contando os dias que faltavam para chegar aquele domingo. Eu simplesmente não vi a hora de ver essa menina de novo. Parecia até que a gente já se conhecia há muito tempo. Apesar de saber que ela podia gostar ainda daquele cara, na verdade, eu tinha praticamente certeza disso,
Só que, apesar disso, eu não consegui parar de pensar naquele beijo. Nosso único beijo. No domingo, quando cheguei à casa do Gerson, já fui logo perguntando da Lúcia. Ele me tranquilizou. Calma, meu irmão. Ela já chegou, tá lá no quartinho. Tá mexendo na internet, enquanto eu termino de assar a carne. Vai lá, dá um oi pra ela. Cheguei de mansinho, pé por pé, para ver o que ele estava fazendo. Fiquei assim, atrás dela, só prestando atenção, olhando para a tela. E no que olhei para aquela tela, percebi que ele estava mexendo no Facebook. Agora, o que me deixou mais chateado foi que o perfil no qual ele estava fuçando não era o seu. E sim, para minha desilusão, o perfil do tal do Reginaldo. Eu olhei para aquilo e pensei comigo mesmo, não é possível. Esse tal de Reginaldo de novo? Mas que cara desgraçado. Era a primeira vez que eu vi a cara dele. Só podia ser o ex-namorado. Reginaldo? Quem mais? Outro que não podia. Era a primeira vez, repito, que eu olhava para a cara do sujeito. Eu fiquei olhando para aquela foto na tela e a minha vontade foi de puxar o fio da tomada daquele computador. Meu Deus do céu, o que ele estava fazendo no perfil daquele sujeito? Fiquei muito desanimado. Sabe, cheguei todo cheio de entusiasmo, com 1000 ideias na cabeça, de me aproximar, de confessar para ela que estava gostando dela, de quem sabe até ficar... Aí, de repente, vou lá atrás da menina, no quartinho, ela na internet, de costas assim para a porta, mexendo no Facebook. E eu presto atenção e, de repente, aquele nome, Reginaldo. No fim, dei assim uma tossidinha para que ela notasse a minha presença. E ela se voltou na direção da porta. Oi, Flávio, tudo bem? Falou aquilo. E imediatamente voltou para o seu próprio perfil. Depois encerrou a conexão e só então me cumprimentou com um beijo no rosto. É claro que eu não fiz nenhum comentário, até porque não tinha nem o direito. Não éramos absolutamente nada um do outro. Mas olha, me senti muito deprimido depois disso. Extremamente triste. Porque é como eu já falei, meu Deus, eu contei nos dedos os dias que faltavam para aquele domingo. Cheguei todo entusiasmado, com 1000 ideias na cabeça. Hoje eu converso com ela. Hoje a gente, sabe, sei lá, de repente acaba a tarde até como namorados. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Uma tremenda decepção. Sabe, era visível que ela não conseguia tirar o cara da cabeça. Durante o almoço, eu fiquei pensando, quer saber? Eu vou tirar meu time de campo enquanto é tempo. Já estou encantado por ela mesmo. Vai que eu me apaixono por essa menina. Tá mais do que na cara que ela ainda gosta desse cara. Esse Reginaldo desgraçado. E devia gostar mesmo, do contrário, não ficaria falando dele o tempo todo, investigando o seu perfil, olhando as suas fotos, as coisas que ele tinha postado, enfim, era o que eu devia fazer mesmo. Esquecer dela de uma vez por todas. Até para mais tarde não sofrer, quem sabe ainda mais. Só que uma coisa é pensar, outra coisa é colocar em prática. Toda vez que eu olhava para ela ali naquela mesa, sabe, me dava uma moleza assim no corpo todo. É como eu já falei, eu estava encantado por ela. Tudo nela me deixava extasiado. Os olhos, a boca, o cabelo, o jeitinho de olhar, de falar, os gestos, tudo. Eu estava encantado. Se já não estava apaixonado, faltava muito pouco.
Quer dizer, a cabeça pensava e me aconselhava a esquecer, a tirar aquela ideia de me aproximar dela da cabeça, só que ao mesmo tempo o coração forçava contra. E a gente sabe que quando o coração está em luta com a razão, o coração vence em 99% das vezes. E ela era tão linda, me dava uma vontade de abraçar, de beijar, de não soltar nunca mais. Só de lembrar daquele nosso único beijo, minha vontade era de repetir tudo de novo, mesmo com uma decepção atrás da outra, né? Ela só falava naquele cara, ela só olhava para aquele cara. Era ex-namorado, mas parecia que era namorado atual. Ia para o Facebook, em vez de mexer no próprio perfil, ou no perfil de uma amiga, não. Ia lá direto para o perfil do Reginaldo. Olha, até hoje eu odeio esse nome. Se eu conheço uma pessoa que se chama Reginaldo, eu não preciso nem saber que cara que ele tem. Eu já começo a odiar o cara. Só por causa do nome. Acho que fiquei, sei lá, meio traumatizado. Tudo bem que depois a gente ficou ali, até conversou na mesa do almoço, mas, sabe, aquele beijo não me saía da cabeça. Depois ela voltou a falar do ex-namorado. Mais do que isso, chegou a dizer que aquele beijo, na verdade, a tinha feito se lembrar do infeliz. Só que mesmo assim, fazer o quê? Não deu para esquecer. Eu sabia que devia tomar cuidado com ela, porque ela ainda gostava do cara, só que não conseguia pensar em outra coisa. Só dava a Lúcia na minha cabeça, do meu pensamento. Depois do almoço, ficamos ali ainda conversando à mesa, os quatro, até que, lá pelas tantas, ela olhou assim o relógio e falou: nossa, como o tempo passa. Gente, ó, vou ter que pedir licença para vocês, porque eu preciso ir embora. A Kelly olhou para ela e falou: ah, Lúcia, mas já, fica mais um pouco. Ah, não dá, Kelly, sabe o que é? É que o Reginaldo ficou de passar lá em casa às 3 horas para me pegar. Eu tenho que ir mesmo. Olha, quando ela falou aquilo e repetiu pela 1000ª vez aquele nome odioso, eu me encolhi todo na cadeira. Se eu tivesse um botão para apertar e desaparecer, eu apertava. O Gerson chegou a olhar para mim com aquela cara de pena. Pois ela falou aquilo, levantou da cadeira, deu um tchauzinho geral e fez menção de tomar o rumo da porta. Nisso, movido por um impulso, eu falei: Lúcia, espera um pouquinho, será que eu podia conversar com você? Só um minutinho. Claro, Flávio, claro, fala o que é. Vamos até lá na frente, eu te levo até o portão. Eu então a conduzi até o portão, com o coração quase saltando pela boca. Então, Lúcia, eu queria falar com você sobre aquele nosso beijo. Ela nem me deixou continuar. Flávio, por favor, eu queria te pedir, esquece aquele beijo, tá? Não devia ter acontecido. Se bem que, pensando bem, foi até bom que aconteceu, né? Porque serviu para mostrar que eu ainda sou apaixonada pelo Reginaldo. Se desculpa, mas eu não quero te magoar, mas eu também não quero te enganar. Falou aquilo, me deu mais um beijinho assim no rosto e já saiu andando na direção da rua. Eu ainda fiquei ali plantado, diante daquele portão, olhando para o nada por não sei quanto tempo. Quando voltei para dentro de casa, meu amigo percebeu o meu estado e me olhou com uma cara que não precisou dizer nada. Meu Deus, não muito tempo antes,
Eu já estava pensando seriamente em esquecer dessa mulher, porque percebi. Ela só falava no tal do Reginaldo. Então chegou uma hora que eu mesmo me preveni. Cara, esquece essa mulher, tira essa mulher da cabeça. Você tá vendo que tá entrando numa canoa furada, esquece, larga de mão, pensa noutra coisa. Só que a cabeça mandava e o coração não obedecia. Apesar de ela não parar de falar naquele desgraçado, aquele beijo, aquele único beijo que a gente trocou, causou uma verdadeira revolução dentro de mim e não me deixou mais decidir com a cabeça, eu só pensava com o coração. Sabia que ela ainda gostava dele, sabia que estava entrando numa fria, só que mesmo assim não consegui evitar e acabei me apaixonando perdidamente por ela. Olha, meu coração ficou tão apertado quando ela confessou na minha cara que ainda era apaixonada por aquele cara. Me deu vontade até de chorar. Bom, pelo menos ela foi sincera, né? Para minha tristeza, depois, o Gerson ainda me contou que ela e o tal do Reginaldo tinham realmente se acertado, voltado a namorar. Depois disso, na verdade, eu nunca mais a vi. Pelo menos não pessoalmente, porque volta e meia eu vou lá e acesso o seu perfil no Facebook. Tenho consciência de que ao fazer isso, eu estou, na verdade, procurando sarna para me coçar, já que a única coisa que eu consigo é me torturar. Cada vez que eu vou até lá e vejo a carinha dela do lado daquele infeliz, não dá outra, fico deprimido. O mais certo, eu sei que seria virar essa página de vez, esqueci que um dia essa menina cruzou o meu caminho, só que às vezes eu me pego pensando nela, lembrando daquele nosso único beijo e acabo não resistindo. Eu já copiei todas as suas fotos para o meu computador, pelo menos aquelas em que ela aparece sozinha. Meu Deus, o que eu tinha de me apaixonar por essa criatura? Por que ela tinha que aparecer no meu caminho? É o que eu não paro de me perguntar. Minha vida estava tão tranquila. Não que eu estivesse 100% feliz, não é isso, mas pelo menos eu estava sereno, estava em paz, dormia bem. Agora estou aqui penando. No fundo, eu já estava prevendo que isso ia acontecer. Desde o primeiro instante, desde aquela carona, eu senti que ela ainda gostava do ex-namorado, não parava de falar nele. Eu falava de uma coisa, o Reginaldo não sei o quê. Falava de, o Reginaldo, repito, até hoje eu simplesmente odeio esse nome. Não preciso nem conhecer a pessoa. Só por saber que se chama Reginaldo, eu já detesto. Quero que a pessoa vá para o inferno, que Deus me perdoe. Então, desde aquele primeiro dia, eu percebi, canoa furada. Eu mesmo cansei de me alertar. Sai dessa, cara, enquanto é tempo. Para de se iludir com essa menina. Você não está vendo que ela só fala no cara? É o Reginaldo para cá, é o Reginaldo para lá. Para. Não adiantou. Sabia e mesmo assim fui lá e dei a cara para bater. Dei a cara para bater e apanhei. Apostei e perdi. E perdi feio. Alimentei aquela esperança de que ia conseguir fazer ele esquecer dele, e foi aí que me estrepei. O desgraçado assoviou e ela foi atrás dele, me deixando na rua da amargura. Só para eu aprender a não acreditar em contos de fada e encarar a amarga realidade de que, por mais que isso me machuque, é dele que ela gosta. Daquele desgraçado que a roubou de mim. Duvido que esse cara goste dela a metade do que eu gosto. E, no entanto, ele está lá com ela, feliz da vida. E eu estou aqui, sofrendo, penando, chorando
e suspirando por alguém que não me quer. E na próxima sexta-feira, 22 de abril, 11 da manhã, não perca. Eu não menti para você, eu juro que não menti. Eu já fui casado, mas me separei. Mentiram para você para me prejudicar. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer para você acreditar em mim? Nada, Gilmar. Não quero que você faça nada. Só quero que você me deixe em paz. Não. Não. Não vou te deixar em paz. Você está sendo injusta comigo. Aliás, você quer saber? Já sei o que fazer para desmascarar essa pessoa que inventou essa mentirada a meu respeito. Nossa, como eu estava feliz com aquele novo emprego. Sou camareira de profissão e já trabalho em hotel desde que viemos embora para Curitiba. Minha família é toda do norte do Paraná. Quando viemos, eu e meu marido estávamos casados há 7 anos e tínhamos uma menina de 5. Viemos tentar a sorte, tentar fazer a nossa vida, já que lá na nossa cidade as coisas não andavam bem. Pelo menos do ponto de vista financeiro. Meu primeiro emprego foi no hotel, justamente como camareira. E de lá para cá, foi só com isso que eu trabalhei. Infelizmente, em relação ao meu casamento, houve, assim, digamos, um acidente de percurso. E o meu casamento, infelizmente, acabou desandando. Chegamos a ter, inclusive, mais um filho. Mas acabei me separando alguns anos atrás. Já fazia 5 anos que eu estava sozinha. Nem me envolver com outro homem eu tinha me envolvido mais. Até porque nem tinha tempo para pensar nisso. Tinha uma folga por semana, um domingo no mês, de modo que quase nem sobrava tempo para pensar em romance, em amor, em namoro. Como já disse, eu tinha começado a trabalhar naquele hotel, justamente naquela semana. Estava feliz demais. Era um dos melhores hotéis de Curitiba, aliás, continua sendo, onde eu sempre tive vontade de trabalhar. Para mim, era a realização de um sonho. Logo nas primeiras semanas, percebi que um dos funcionários, um manobrista, começou a se aproximar de mim. Ele vivia puxando conversa. Um dia bati o ponto, já estava indo embora. Normalmente costumava sair pela garagem, área de serviço, e como sempre fazia, o Gilmar se aproximou. Mas já está indo embora, Ana? É muito cedo ainda. Cedo? Cedo foi a hora em que eu cheguei. Não vejo a hora de chegar em casa e descansar. Hoje trabalhei muito. Puxa vida. Logo hoje que eu ia chamar você para sair, para tomar alguma coisa. Olha, juro que olhei para a cara dele até meio exaltada, porque como assim te chamar para tomar alguma coisa? Para começo de conversa, eu nem bebia. E depois a gente mal se conhecia. Tínhamos nos conhecido há 2 semanas. Ele não sabia nada de mim e eu também não sabia nada dele. Sabe, achei, digamos assim, um pouco saidinho demais pro meu gosto. Até porque eu não tinha lhe dado liberdade para ficar me fazendo aquele tipo de convite. Acho até que ele percebeu o meu embaraço e já foi falando. Oi, Ana, desculpa, mas é que desde que você começou a trabalhar aqui que eu tenho vontade de conversar com você. Saber coisas da tua vida, e te conhecer melhor. Mas deixa pra lá. Quando der a gente combina. Confesso que não pegou muito bem aquela conversa, viu? Sabe, eu acho que depende também do temperamento da pessoa. Há mulheres que recebem assim com muita naturalidade a cantada ou convite de homens, mesmo que nem conheça a pessoa. Só que não sei, eu sou meio, embora não seja velha, eu sou meio das antigas, assim, nesse sentido. Será que ele tinha algum interesse em mim? Achei estranho, até porque já estava com 45 anos, não era mais uma menina que... Ele devia ser mais jovem do que eu, devia ter uns 38, no máximo. Me despedi e tomei o meu rumo. Só que no ônibus, no trajeto até em casa, fiquei pensando naquela nossa conversa,
Repito, eu tinha achado exagerado, assim, meio exibido demais, porque, repito, ele não sabia nada sobre a minha vida. De repente, eu fosse até casado, ele não sabia. E aí já se aproxima, convidando para sair, a não ser que estivesse brincando. Eu sei que no dia seguinte, quando a gente se viu de novo, ele me cumprimentou e perguntou como eu estava. Sabe, eu podia até estar enganada, mas pelo modo como ele olhava para mim, a impressão que me dava era de que estava querendo me impressionar. Era um rapaz bonito, não digo assim um galã de novela, mas um homem razoavelmente bonito, digamos. Mas confesso que não entendi por que ele estava se comportando daquele jeito. Se eu tivesse dado liberdade, ou falado alguma coisa, ou dado uma olhada para ele que... Tudo bem, mas não era o caso. Em todos os hotéis onde eu já tinha trabalhado, isso nunca tinha me acontecido. Pelo menos não assim, tão rápido e de uma maneira tão clara. Por isso fiquei até meio confuso. É na próxima sexta-feira, 22 de abril, 11 da manhã, a emocionante história de Ana e Gilmar, na íntegra, em mais uma edição de A Força do Amor.